Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho fazer a resenha do segundo livro de A Seleção, que é A Elite. Eu já fiz a resenha de A Seleção aqui no canal, então se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui nos cards para você conferir depois. Então se você gosta de resenhas, gosta de A Seleção, de Elite, não esquece de curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe o vídeo com os amigos que também gostam. E lembrando que sempre que eu falo de algum livro aqui nos vídeos, eu deixo o link aqui embaixo. Esse link é meu link de associado da Amazon, então você comprando por esse link, você está ajudando o canal a crescer. Então a resenha é desse livro hoje, que é o segundo livro de A Seleção. Então, como eu já falei em outros vídeos, no vídeo de a resenha mesmo de A Seleção, essa série ela é enorme, ela aborda vários contos, né? E também tem outros livros que falam de outra parte da série, digamos assim. Não sei como é que eu explico direito para não dar spoiler. Se bem que talvez esse vídeo contenha spoiler, porque esse livro é complicado da gente fazer uma resenha dele, porque nada aconteceu nele. Outra coisa também é que essa resenha talvez não tenha muitos elogios, e se você é fã de A Seleção pode ficar chateado, então desde já desculpem, mas eu estou dando a minha opinião, né? Caso você tenha gostado do livro, comenta aqui embaixo o que você achou, defenda o livro aqui, né? Eu não consegui gostar desse segundo livro e nem gostei muito do terceiro, mas isso vai ficar para outra resenha, né? Nesse livro, a gente vai continuar acompanhando a história da seleção, né? Do primeiro livro, que envolve a América, o Maxon, que é o príncipe, e o Aspen, né? Que agora é guarda do castelo. No primeiro livro, termina por o Aspen aparecendo e a América ficando indecisa por qual deles ela vai optar, se ela vai voltar com o amor antigo dela, né, o primeiro amor dela, ou se ela vai ficar com o príncipe, né, que agora ela já conhece, já sabe que ele é bom, que ele tem um grande coração, que ele quer ajudar as pessoas e que ele será um ótimo rei, né. Mas acontece aqui, continua do mesmo jeito. A América continua nesse segundo livro exatamente do mesmo jeito do primeiro livro, sem se decidir se ela quer o Aspen ou o Maxon. Um detalhe importante aqui já afunilou, né? Já teve a eliminação de várias garotas, então aqui não é mais as 35 garotas, aqui são apenas 6 garotas lutando pela coroa e pelo príncipe, né? No caso, o Maxon. E a América, ela está decidida a lutar também pelo Maxon, né? Mas enquanto ela diz isso, ela se encontra às escondidas com o Aspen. Eu acho que como personagem, como uma protagonista, apesar de ela ser adolescente, né, ainda ela tem 17 anos nessa seleção, eu acho ela imatura, eu acho ela egoísta, eu acho assim que ela não é indecisa demais, que tipo assim, ela coloca todo mundo ao seu redor em perigo. Um exemplo aqui, eu acho que ela coloca o Aspen em perigo, e coloca o Maxon também em perigo o tempo todo, à medida que ela vai fazendo as besteiras que ela faz ao longo do livro. Eu vou tentar resumir o livro, sem dar tanto spoiler, mas o que acontece no livro é basicamente isso. Continuamos com a seleção, a América continua indecisa, mas ela decide que vai lutar pelo príncipe, como fazendo besteira, isso que ela fala no livro todinho. E aí, a gente conhece também mais do Aspen, né? Vai aparecendo mais ele. Aparentemente, eu fico indecisa sobre ele ser bom, sobre ele não ser muito bom, não sei. Isso é uma incógnita que fica. Mas temos aí o conto falando sobre ele, então acho que nesse conto a gente sabe um pouquinho mais sobre ele. O Max a gente conhece bastante já no primeiro livro, né? Nesse livro fica ainda mais claro que ele é uma ótima pessoa e que ele é um protagonista maravilhoso, um mocinho, assim, perfeito, inclusive. Eu acho que ele salva o livro, né? Ele salva o livro completamente. A América, como protagonista, eu acho uma negação. Eu acho, como eu já falei, eu acho ela insuportável. Eu passei cada raiva lendo esse livro. Um detalhe importante é que, assim como no primeiro livro eu citei, vocês sabem, esse livro é uma distopia, né? Então ele se passa no mundo após uma Quarta Guerra Mundial, e onde os Estados Unidos ele perdeu a guerra lá para a China, e a China tomou de conta, né, do país, e agora esse país se chama Ileia, né, não mais Estados Unidos. E isso é um assunto, assim, essa parte política da história, eu acho que era uma parte que tinha muito para ser explorada. Temos os ataques ao castelo, esses ataques são feitos por os rebeldes, assim que eles chamam, mas a gente não entende direito quem são esses rebeldes, a gente não entende o que levam eles a fazer esses ataques, por que eles fazem isso.
Existe uma diferença, né, que a gente sabe nesse livro, que são os rebeldes do sul e os rebeldes do norte, né? Uns não atacam para matar, atacam tentando encontrar alguma coisa, e outros atacam com a intenção de realmente matar todo mundo. A gente não sabe o porquê disso, e isso não fica claro nesse livro. Eu acho que, como uma pessoa como uma leitora, óbvio, eu não sou escritora, mas eu acho que a escritora devia, né, ter abordado mais esse tema aqui no segundo livro, já que no primeiro livro já ficou bem claro como era a seleção, já ficou bem claro que existia esse triângulo amoroso. Eu acho que trazer esse triângulo amoroso de novo para o segundo livro, trazer a seleção ainda lenta, muito, muito lenta, foi bem lenta a seleção aqui nesse livro. Acho que deixou o livro bem chato, não avançou em nada, nada. Se você pular esse livro e ler o terceiro livro, eu acho, na minha opinião, não vai fazer a menor diferença para você, porque simplesmente o que aconteceu aqui nesse livro foi tudo que já estava acontecendo no primeiro livro, nada de novo aconteceu aqui. O romance também aqui do Maxon e da América foi bem lento, não avançou também em nada. A parte alta do livro que eu acho foi saber quem é a Marley, né, que é a melhor amiga da América lá no primeiro livro. Eu acho que foi assim a grande descoberta do livro, que a Marley era apaixonada por um guarda lá do castelo. Inclusive isso movimentou a história, apenas isso, né? Ela ser julgada, ela ser condenada, ter sido apanhada lá, ter levado chibatadas em praça pública, ela e o guarda. E depois a gente descobriu que o Maxon ajudou ela. Foi o ponto alto do livro. Inclusive, a América, como sempre, eu acho assim que eu poderia entender a personagem, porque ela quer lutar, né? Ela quer, nessa cena mesmo, ela tentou defender a Marley. Ela não gosta de injustiças, eu entendo isso. E isso seria, assim, heróico se tivesse sido descrito de outra forma. Acontece aqui, da forma como a autora colocou a América, para mim, na minha opinião, ela não passava de uma pessoa chata e egoísta que atrapalhava a todo momento. É só isso, porque as coisas que ela fazia tinham uma consequência, né? A gente está falando de uma distopia onde se tem um rei. E esse rei, a gente descobre nesse livro que ele é bem cruel. Então, a América devia pensar mais nas coisas que ela fazia, até porque as coisas que ela fazia afetavam diretamente o Maxon. Outro detalhe também é que ela marcava encontros com o Aspen. Gente, a Marley quase morre, porque foi pega com um guarda. Ela e o guarda quase morrem os dois. Então, a América, se ela tivesse um pingo de juízo, ela devia pensar o quê? Se eu escolho o Aspen, eu vou deixar para ficar com ele depois que a seleção acabar, ou vou pedir ao Maxon para sair da seleção. E não se encontrar com ele no castelo às escondidas, correndo o risco de ser pega e de acontecer alguma coisa tanto com ela quanto com o próprio Aspen, que ela dizia amar, né? Na minha opinião, ela não ama o Aspen. Nesse livro eu já cheguei a essa conclusão, que o que ela queria do Aspen era simplesmente manter ele no banco de reserva ali, para caso não desse certo com o príncipe, ela ter uma segunda opção. O que eu acho, assim, muito infantil, muito infantil demais. Então, eu acho que essa é a única resenha que eu fiz na vida em que eu não falo bem dos personagens, da personagem, no caso, né? Porque, para mim, o Maxon, ele é perfeito. Como eu falei, assim, o Aspen, eu não sei dizer direito sobre ele, porque a gente sabe muito pouco dele, né, na história, mas o Maxon, a gente consegue ter empatia por o personagem, consegue gostar dele como mocinho, mas eu não consegui shippar ele com a América, não conseguia shippar o Aspen com a América. Para mim, na minha opinião, eles deviam encontrar outra, o Aspen devia se apaixonar por outra mulher e o príncipe Maxon devia escolher outra menina na seleção e deixar a América chupando o dedo, porque, sério, foi insuportável tudo que ela fez aqui nesse livro. E, como eu falei, primeira resenha que eu falo mal, né, do protagonista, da protagonista, e não bem, porque normalmente eu sempre falo bem, eu sempre gosto dos livros e eu sempre trago as resenhas dos livros que eu gosto. Só que acontece aqui, a seleção, no caso a Elite, eu não gostei desse livro. Do primeiro livro de A Seleção eu gostei, porque ali era o começo e tal, vocês sabem, eu já fiz a resenha e tal. O terceiro livro eu vou fazer a resenha e vou dizer o que eu achei, mas desse livro em particular eu não gostei. Eu acho que ele dava para ter sido eliminado. Eu acho que com um cenário desse, com uma distopia dessa, dava para a autora ter abordado tantos temas interessantes e ter deixado o triângulo amoroso ali resolvido, ou deixado em segundo plano ali, e ter focado mais nos rebeldes.
Nesse livro já era para ter deixado bem claro que a América queria o Maxon e que ia lutar por ele. Pronto, deixasse o Aspen de fora disso. Eu acho que teria ficado melhor assim. Essa é a minha opinião. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre a Elite, né, o segundo livro de A Seleção. Lembrando que eu não gostei da América, eu gostei do Maxon. Como eu falei, o Aspen ainda é uma incógnita para mim. Talvez no conto que fala sobre ele eu descubra alguma coisa sobre ele, que eu passe a gostar dele, né? Não sei. Às vezes eu gostava do Aspen, às vezes eu não gostava porque ele aceitava as coisas que a América fazia com ele, isso me incomodava bastante. Outra coisa, o livro ele está bem marcado, como vocês viram aí, né? Tem trechos que eu acho muito fofo, o Maxon é muito, muito fofo, muito romântico. Então não é um livro assim que eu vá me desfazer, que eu não gostei assim. E tem trechos assim que eu amei, claro que trechos do Maxon, né? Da América praticamente nada escapa, porque eu detestei a protagonista, gente, é a verdade, eu detestei ela. Foi ranço atrás de ranço. Quem me segue lá no Instagram viu tanto que eu falei mal dela lá nos stories. Mas o livro em si tem essa parte que eu gostei, que é a história do Maxon. A gente descobre muito sobre ele no livro. Então, de todo, não é um livro perdido. Talvez eu não vá reler ele, talvez eu releia A Seleção mais na frente, mas por enquanto a Elite não gostei, não pretendo reler. E era isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenhas, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com os amigos que também gostam. E nos vemos nos próximos vídeos.